Nos quilombos, capoeira era resistência. Escravizados treinavam para lutar pela liberdade. Sob repressão policial, capoeiristas camuflavam sua arte para evitar prisão e violência. Os mestres de capoeira hoje resgatam tradições ensinando disciplina e o valor da história afro-brasileira. A capoeira é brasileira ou africana? Eu sou Felipe Sampaio. Eu sou o Raul Trindade. Eu sou o Serafim. Bem-vindos ao Resenha Épica! Você não sabe o que pode fazer o nego. Então, antes de mais nada, meu amigo Serafim, seja bem-vindo de volta, né? É a segunda vez que a gente te recebe aqui. Muito obrigado, é uma honra estar aqui novamente para falar de um tema tão massa e vai ser grandioso falar novamente com vocês. Legal. E hoje, infelizmente, nosso amigo Bruno Campos não está com a gente. Ele entrou em mais uma de suas viagens a trabalho aí. Quem acompanha a gente já sabe que são constantes. Mas hoje a gente vai falar de capoeira, cara. Assim, o básico, eu acho que todo brasileiro sabe, né? Um pouquinho o que é capoeira. É uma luta? É uma dança? Vamos situar o pessoal aqui, vamos fazer a contextualização. Eu acho que a gente pode começar falando da próprio Brasil colônia, né? Que é quando a capoeira vai começar a se formar aqui no nosso país, né? Bom, capoeira tem a ver com a África, com os africanos que vieram ao nosso país como escravizados, né? Não dá pra falar da história da capoeira sem trazer a nossa história afro-brasileira à tona. A capoeira ela tem essa força de resgatar, né? Até porque ela surge de uma autodefesa. E quando a gente pensa em autodefesa, até mesmo a gente colocando, né? Quando alguém fala mal da gente, a gente vai lá buscar uma defesa, né? Peraí, porque aquela pessoa tá falando mal de mim, ou tá falando mal do meu pensamento. Então, essa autodefesa, esse poder de se defender é um resgate da nossa própria história. Então, a capoeira ela surge desse resgate, né? De buscar essa identidade, de fazer valer a pena. Sim, então a gente está falando do período aqui, está falando de Brasil colônia, de século XVI ao século XIX, né? Que a gente vai ver essa evolução e essa disseminação muito forte da cultura africana, por mais que os portugueses e os brasileiros, né, os brancos ali daquela época, fizessem de tudo para que isso não acontecesse, né, tentavam reprimir a qualquer custo. Mas a gente está falando de um país, né, que foi literalmente o último aí das Américas a acabar com a escravidão, né? Então, nosso país, infelizmente, ele tinha uma cultura escravagista muito forte e a gente está falando do auge dela, né? Da época em que, infelizmente, milhares e milhares de pessoas chegavam, né, que eram raptadas nas costas eram raptadas em diferentes regiões da África, né? E eram traficadas aqui para o Brasil, né? Chegava aqui em navios negreiros. E, principalmente, isso ocorreu ali com os africanos de origem banto, né, se eu não me engano. Se eu estiver errado aí, Serafim, Raul, por favor, me corrijam. Mas eu acho que a maioria era de origem banta, né? E eles eram trazidos principalmente, aí, no primeiro momento, né, para os engenhos de açúcar no Nordeste, né? E é por isso, inclusive, que as grandes cidades negras, né, entre aspas, né, a gente pode dizer assim, as grandes cidades negras brasileiras, né, eram no Nordeste, né? A gente pode falar aí de Pernambuco, né? Tinha muito mais, uma concentração muito grande de pessoas negras na Bahia, né, lá no Maranhão. A capoeira ela surge no mesmo período da formação dos quilombos, né? Então a gente também tem 3 centros urbanos que difundiram muito bem a capoeira, que é Salvador, né, minha querida Recife, onde eu vivo, e Rio de Janeiro. Então foram os 3 centros urbanos que difundiram. E aí, do mesmo período em que tem a criação, a formação do quilombo, também é registrados os primeiros registros ali da capoeira.
Muito interessante isso aí, Serafim. Vamos explicar um pouquinho melhor o que foi quilombo, cara, pro pessoal. Porque é aquele tipo de palavra que todo mundo conhece, mas que, né, talvez aí não seja tão palpável, assim, a pessoa não sabe exatamente como é que funcionava. Para quem não lembra, né, que geralmente é uma palavra que é bastante conhecida, mas muitas pessoas não associam. Então, para quem não lembra, o quilombo era aquele local de refúgio, onde os escravizados fugiam, e um dos mais conhecidos, que é o Quilombo dos Palmares, que hoje é o estado que ficava localizado no estado de Alagoas, né, uma parte do estado de Alagoas e outra parte do estado de Pernambuco. Então, eram locais onde os escravizados fugiam para poder se refugiar e ali, né, ter aquele alívio de poder viver a sua vida e não estar mais submetido àquelas questões da qual a gente sabe, da opressão enfim. Então, eram locais de refúgio. Então, nesses locais de refúgio, surgiu muita cultura, surgiu muita tradição, costumes, e uma delas é da qual a gente está falando agora, a capoeira. Serafim, e é correto a gente pensar nesse quilombo como uma reconstituição da sociedade africana, da cultura que esses africanos viviam na África? Era uma forma de fazer com que isso que acontecia no continente, nos diversos países africanos, pudesse ser reproduzido nesses quilombos, porque era uma forma que eles estavam ali livres, né, para viver a sua culinária, viver as suas tradições e costumes, a sua religiosidade. Então, tudo isso era uma forma de reproduzir o que eles faziam lá, né, o que os seus parentes ou que os seus pais, né, porque como o Felipe havia dito no início, a partir do século XVIII, onde tem os primeiros registros de capoeira, ali já existiam não só africanos escravizados, mas existia ali os brasileiros, os afros brasileiros que estavam escravizados. Então existia muito do nosso território, assim também como existia a essência da Mãe África. E é correto a gente pensar na capoeira como algo que tem assim ligações com a cultura africana, talvez com lutas mesmo, trazidas desde o continente africano? Eu costumo pensar da seguinte forma: quando a gente pensa nos países africanos, a gente vê países que exploraram outras terras e limitavam as suas. Aquele dali é o nosso território. E quando a gente pensa no continente africano, com seus diversos países, a gente vê uma Mãe África que não precisa se limitar por território. Então, quando a gente vê esse sequestro de pessoas africanas para o território que hoje é o Brasil, e essas pessoas elas vêm para cá, e diante de todo o sofrimento, de toda a angústia que eles passaram, eles puderam tirar força para eternizar, na verdade, vamos dizer assim, para eternizar a sua cultura. Cara, você fala de um jeito muito bonito. Eu acho muito interessante, cara, isso que você falou, porque assim, esse resgate, né, e a perpetuação, acho que a gente pode dizer assim, dos costumes africanos dentro dos quilombos e até fora deles também, até as pessoas que infelizmente não conseguiam fugir e se abrigar nos quilombos, eles tentavam manter suas culturas, só que a gente tem que lembrar também que esses povos, eles não eram trazidos aqui em grandes grupos, assim, não, agora vão chegar aqui 5.000 iorubás, né, ou nagôs, agora são 5.000 congos, agora são 5.000 alçais. Não era assim. Eles eram raptados e vendidos num porto, né, na África, todos juntos ali, misturados ali, e eram trazidos para cá da mesma forma. Lógico que, infelizmente, esses sequestradores e traficantes de pessoas, eles não respeitavam a singularidade de cada etnia, né? Então, a gente vê que existe um esforço muito grande para conseguir perpetuar sua cultura, né? Tanto é que esses povos eles começam a mesclar cultura entre si para poder sobreviver ali, né? Porque eles foram divididos e
e agrupados, né, de formas que não respeitavam suas etnias ali, suas nacionalidades, né, nos seus costumes. Então, eu acho muito interessante porque, infelizmente, a escravidão, ela deixa essa grande dificuldade, né, da gente entender exatamente como eram essas culturas, né, mas que bom que houve esse esforço tão grande dessas pessoas de manter essa cultura, por mais que adaptada, né, por mais que mesclada uma outra. A gente vê isso muito nas religiões de matriz africana, né? O próprio nome já diz, é uma religião de matriz africana, mas não é exatamente uma religião africana, não foi uma religião que foi trazida de uma etnia específica do ponto da África para cá, não. São várias divindades ali, vários costumes de diferentes etnias que foram reunidas ali e foram adaptadas, né, aqui no Brasil. Então eu acho isso aí interessantíssimo. O quilombo ele era um ponto de refúgio e nesse caso também a gente parar para pensar, o quilombo ele tinha essa força. Ela é a força surreal da Mãe África, porque o quilombo ele não só acolhia os escravizados africanos, mas ele acolhia indígenas, que também eram escravizados, ele também socorria pessoas brancas que lutavam pela causa e pessoas brancas pobres. Então a gente está falando de um refúgio que ele não segregava. Então a gente vê aí quem é que segregava. Então, o quilombo nunca segregou. Eu acredito que seja justamente dessa possibilidade de expressão, né, que surge não só a capoeira, mas o que a gente tem de expressão artística, cultural, né. Com certeza devemos muito aos quilombos, né, essa força toda que você falou. Mas é interessante a gente falar agora, voltando ao ponto mesmo, a capoeira em si. A capoeira, ela é muito interessante porque ela é muito diferente, né, de outras artes marciais. Porque ela tem um ritmo, né, a música é extremamente importante para a capoeira. Ela tem instrumentos específicos, né, tem o berimbau, que é um grande símbolo da cultura brasileira, né, que é um instrumento totalmente específico, usado só dentro daquele contexto, né? A gente tem o atabaque também, que a gente só vê dentro da capoeira ou dentro de rituais religiosos, né, justamente de religiões de matriz africana, né? Mas assim, eu sempre achei muito fascinante essa mistura de dança com luta, cara. E assim, eu infelizmente nunca pratiquei capoeira, não sei se vocês já, mas principalmente, infelizmente, né, por causa desse preconceito. Porque eu fui criado, né, numa família evangélica, e justamente por a capoeira ser muito associada com religiões de matriz africana, que infelizmente são mal vistas, né, muitas vezes, sofrem um preconceito muito grande dentro das igrejas evangélicas no Brasil, né? Eu não tive acesso, mas eu tive muitos amigos da capoeira, até já frequentei vários batizados, até já acompanhei, assim, e acho assim, impressionante essa união ali da dança com a luta, né? E é uma luta realmente muito eficiente, tá? Não é só uma exibição, não. A gente vê até em vários lutadores de MMA que usam movimentos de capoeira que realmente são poderosíssimos. Essa questão da musicalidade é incrível, porque a gente está falando da capoeira como um movimento, mas é interessante a musicalidade, porque na musicalidade das letras cantadas nas rodas de capoeira, a gente tem letras que falam das vivências de pessoas escravizadas, na questão do sofrimento e na questão da alegria. Então, se
se o pessoal que está nos escutando agora for recorrer às letras das músicas cantadas nas rodas de capoeira, eles vão se deparar com histórias de pessoas escravizadas. Olha que coisa marcante isso. Além das divindades, né, que são elogiadas, que são homenageadas. Ou seja, a gente tem uma música rica porque conta uma história, não é só uma música para cantar e se movimentar, é uma música que faz com que as pessoas que estejam ali, elas reflitam, elas pensem no que aconteceu no passado. Então é uma aula. A música é mais um elemento fundamental para quem está ali envolvido, né, vendo os movimentos, os movimentos dos capoeiristas, mas também entender passo a passo, de acordo com as músicas, que aconteceu no passado, diante da dor e do sofrimento e da alegria também, porque tem músicas que têm letras que falam do sofrimento, da dor, mas também tem músicas que estão falando da alegria no passado, e a homenagem às divindades e aos orixás. E tem uma ligação muito íntima com a questão da tradição oral, né? Da tradição que vai sendo contada de geração em geração. E eu acho que essas músicas que você falou, essas letras que são cantadas, são um exemplo muito, muito vivo, né? Muito importante dessa tradição. Que também não deixa de remeter à cultura africana, a tradição dos povos africanos que tinham essa tradição oral, né? De passar sua história, sua cultura, o seu orgulho de geração em geração, através da contação de história, através das músicas. É o que eles buscavam, né? E eternizou. Eternizar. Imagina quantas músicas dessas foram escritas séculos atrás e hoje quem pratica capoeira está lá se movimentando, está cantando e eternizando mais ainda, né? Fazendo história. É muito interessante isso, né? Que é justamente essa preservação das culturas africanas, né? E eu dei uma pesquisada aqui e a gente vê que já tinham algumas lutas parecidas já na África, né? Não eram a mesma coisa, não era a capoeira, né? Inclusive, esse é o grande debate, né? Para alguns historiadores, né, a capoeira ela meio que ela veio pronta, né? Ela é uma tradição que já existia lá. Isso a gente pode discutir um pouco mais à frente aqui lá no final. Mas o fato é que existem lutas e danças dentro de grupos étnicos africanos, né, anteriores à capoeira, né, aqui no Brasil. Eu dei uma pesquisada e eu vi que, por exemplo, tem o Engolo, que tem origem ali, é uma dança de guerra tradicional dos povos do sul da Angola, né? E especialmente em bandas e chokwe, alguma coisa assim. E eu achei muito interessante isso aqui, até porque esse nome Engolo, ele dá origem a um dos tipos de capoeira que são praticadas até hoje. A capoeira ela se ramifica em dois grandes troncos ali, né? Um deles é a capoeira de Angola, entendeu? Que muito provavelmente veio do Engolo, que tem origem no país de Angola, né? Logicamente. Mas tem outros também, como eu já tinha falado antes aqui, o tronco linguístico banto, né? Que agrupa várias etnias, na verdade, também tinham essa cultura de uma dança de guerra, né? Tinha a dança dos povos da Costa da Mina, que eram os Gengês e os Fons, né? Eu vi que tem uma grande lista, cara. Tem uma grande lista aí. E, assim, eu queria falar também, além disso, cara, eu acho uma parada, uma boa a gente discutir, é a origem do nome. Porque eu sempre ouvi dizer que capoeira queria dizer uma região onde tinha uma mata, né, e foi meio que desmatado, foi uma região de grama. E vocês já ouviram essa versão aí também? Sim, inclusive essa questão tem um significado de mata pequena, alguma coisa relacionada assim, porque começava nas zonas rurais, né? Porque, inclusive, mesmo para despistar e disfarçar que eles não estavam ali criando algo para se autodefender.
Então, para poder não fazer nos centros urbanos, eles corriam para as zonas rurais para poder ali realizarem o seu manifesto. Serafim? Sim. Você já escutou alguma referência a uma clareira na mata, que era justamente como você falou, uma área desmatada, né, de baixa vegetação? Isso. No sentido assim de que, para ser um pouco mais escondido, uma clareira no meio da mata também era chamada de capoeira? Essa não. Eu tenho um conhecimento de que eles chamavam de mata pequena porque eles buscavam algum território ali que pudessem se esconder, nesse sentido. Pois é, o meu pai, que é, assim, quando criança morou na roça, né, mais ligado assim ao cerrado, à mata aqui dessa região aqui do Centro-Oeste, ele costuma utilizar a palavra capoeira justamente para falar de um lugar assim com vegetação rasteira e tal. Eu já vi no vocabulário dele muitas vezes essa palavra, inclusive. Ah, legal. Mas é muito curioso essa questão do surgimento do nome, porque a gente também tem o exemplo dos escravizados que pegavam as gaiolas de galinhas capoeiras e levavam para vendê-las. Exatamente. E daí eles paravam no tempinho ali deles para eles começarem a fazer alguns movimentos que trouxeram do continente africano. Então aí as pessoas também têm esse registro, né? Então assim, não sabemos de onde saiu, mas tem esses registros. Então é fascinante recorrer a cada um deles para poder a gente ficar cada vez mais fascinado. Justamente isso que eu ia falar agora, o Serafim, ia te perguntar justamente sobre isso. Que eu dei uma pesquisada aqui, cara, e parece que tem um registro do final do século XIX de um tal Visconde Perperuan, uma coisa assim. Eu sei que ele era filho de franceses, mas ele teria deixado claro isso, que na verdade capoeira, muito provavelmente, vinha desses cestos, né, dos capos, né? A palavra capão também ainda existe até em Portugal, até hoje, né? Que eles chamam de capão, é um grande cesto que bota as aves, né? E eles, teoricamente, quando iam no porto, né, que as mercadorias chegavam ali, eles faziam a troca de mercadorias, né? Compravam, então vendiam esses animais em grandes cestos ali, eles aproveitavam ali no porto, ali na areia da praia, às vezes, justamente para aproveitar aquele momento, para fazer uma brincadeira e tal, onde eles faziam essa luta ensaiada com as pernas, sem usar as mãos. Parece que eles, inspirados já numa dança ou numa luta, já mais antiga lá, que veio da África mesmo, né, que existia isso, que eles seguravam um objeto, né, meio que para impedir o uso da mão e tentavam se acertar só com os pés. Eles, né, dentro dessa teoria, né, viria desse nome por causa disso, porque os capoeiras são aqueles caras que lutam com esses cestos chamados capoeiras, né? São esses grandes capos. E eram os bantus que faziam isso, né? Que fica na região central do continente africano. Inclusive, eles são os inventores do berimbau. Olha aí, que maneiro. O berimbau, cara, eu já tive o prazer de tocar. Logicamente, não toquei bem, né? Mas tentei ensaiar lá e, cara, é difícil, mas assim, é divertidíssimo, cara. E é uma coisa muito diferente, né? Porque eu já falei em outros episódios aqui que eu tento tocar alguns instrumentos de corda, né? Tem alguns anos que eu tento, não sou muito bem sucedido, né? Mas o Raul entende bem mais disso aí do que eu, né? Mas, cara, não sei se você chegou a tocar um berimbau já, Raul. Mas assim, não tem nada a ver, mano. É muito diferente, muito diferente. Tem uma corda, mas é um instrumento percussivo, né? O corpo tem muita importância também. Porque é legal que, tipo assim, com uma mão você meio que segura uma pedrinha, né? Você, com uma mão só, você vai segurar aquela vara grande ali, que é o principal, né, do berimbau. O berimbau é como se fosse um arco, né? Tem uma madeira comprida, né, um galho grande, né, tem uma cabaça ali embaixo e tem essa corda de
esse fio de metal, né, que une as duas pontas. Aí você segura com uma das mãos esse cabo ali, segura uma pedrinha entre o indicador e o polegar, e essa pedrinha, cara, ela vai encostando nesse fio de metal. E com a outra mão você pega uma varetinha pequena e fica batendo nesse fio. E dependendo de como você... a força que você aplica nessa corda, vai variando o som. Então aí é o que você falou, apesar de ser de corda, é percussivo, porque se você botar bastante pressão, aí você ouve a nota da corda. Mas também você afrouxa e deixa só raspar um pouquinho, faz um som percussivo. Aí se você tira já é uma outra nota. E assim, lógico que o principal é o ritmo, né? Mas é super interessante, cara. E haviam toques específicos do berimbau, mas não apenas, que serviam para comunicação, né? Existia o toque de cavalaria, que era utilizado para avisar os capoeiristas que alguém estava chegando, por exemplo. E se conta assim que a capoeira é de fato uma luta, perigosíssima, inclusive. Mas que os praticantes da capoeira, por serem perseguidos, por serem proibidos, né, de praticá-la, disfarçavam ela mais de dança para enganar ali os seus senhores ou até mesmo a polícia, e de maneira que quando eles estavam longe ela era praticada mais com o intuito de luta mesmo e adquiria ali contornos mais de dança quando pessoas chegavam perto. E o berimbau tinha função aí de alternar o toque, né, para avisar sobre o modo como se devia jogar ali a capoeira. Ah, que maneiro, cara. Mas assim, a capoeira, ela, por muitos e muitos anos, ela foi proibida, né? Sim. Inclusive. Praticamente a sua história toda tem menos de 100 anos que ela deixou de ser proibida. Essa pedrinha aqui, a gente chama de cheixo. Eu não sei se em cada região é diferente, mas aqui a chamamos de cheixo. Ah, não lembro. Eu não vou lembrar agora como é que se chama aqui no Rio, cara, infelizmente. Sou um péssimo representante da capoeira. Mas eu tentei. Eu gostaria, se eu pudesse... Se eu tiver oportunidade, eu vou começar, porque é muito maneiro. Só que assim, é o tipo de luta que é... Como todas, na verdade, né? Mas a capoeira, ela assim, é muito melhor executada se você começar bem cedo, porque ela exige uma flexibilidade muito grande, né, cara? Assim, ela é uma luta muito diferenciada, porque você vê ali vários chutes altos, saltos mortais e... Nossa, é bem, assim... Depois dos 30, cara, começar é meio complicado. Mas, cara, falando sobre isso aí, o Raul tinha citado, né, a proibição da capoeira e tudo. A capoeira, por muito tempo, ela foi vista como uma coisa muito perigosa, né? E foi relacionada à vadiagem também, né? Porque, assim, a gente faz uma associação que pode parecer muito clara, né? Até da capoeira com os quilombos e a defesa, né, do povo quilombola e tudo, mas eu pesquisando aqui, eu até vi um professor aqui de Salvador, ele é doutor, né, na verdade, doutor Carlos Eugênio Líbano Soares, e ele é especialista em capoeira. E uma das coisas que eu vi aqui que ele escreveu, que eu achei muito interessante, cara, é que a capoeira, ela era uma luta muito urbana, né? Apesar da gente fazer essa associação das pessoas ali, dos refugiados, né, vamos dizer assim, dentro dos quilombolas, né, se preparando para se defender e tal, existia muito a capoeira, eu diria até principalmente dentro das grandes cidades, né, desde a época colonial ainda, justamente para esse povo se defender ali não só de senhores, mas até de ladrões, por exemplo. Esses mesmos, usando o mesmo exemplo que a gente falou antes, os mesmos
escravizados que iam até o porto ou iam até o mercado para fazer compra, para levar, né, para os seus senhores, esse pessoal tinha que defender essa mercadoria, muitas das vezes, né? E apesar da capoeira ser mal vista por um lado, por outro, tinham até muitos senhores que eles preferiam aqueles que sabiam lutar capoeira justamente por isso, né? Porque, pô, o cara vai saber se defender e defender as mercadorias que ele carrega ali. A proibição, ela tem esse papel em que a gente para pensar que não só foi a capoeira que foi proibida, né? Então tem várias formas de se expressar do povo africano, do povo afro-brasileiro, que foi proibida simplesmente porque é um movimento de preto. A gente tem o samba, a gente tem as religiões de matriz africanas, e aí a gente tem a capoeira, a gente se depara com essa proibição. Então, Não é coincidência, né? Então, por ser um movimento e por ser uma expressão de pretos, então existiu essa proibição. E essa proibição, ela se estendeu por anos, né? Até porque até meados da década de 30 ali, a gente vai ver que existia uma ilegalidade e a gente vai se deparar daqui para frente com os temas dos grandes mestres, que eles lutaram, né, para que essa ilegalidade ela caísse. Isso é muito interessante a gente falar aqui, cara, porque primeiramente, né, o motivo mais óbvio é, lógico, o racismo, né? Mas, assim, você vê que a gente está falando de uma parte inicial, né, do que vai se tornar depois o racismo estrutural, né? Que infelizmente rege a nossa sociedade até hoje. Por quê? Por ser uma luta muito urbana, né, infelizmente, muitas das vezes, mesmo o doutor Carlos Eugênio aqui, ele diz, né, dentro dessas sociedades se formavam aquilo que uns grupos que eles chamavam de maltas, né, que seriam como se fossem pequenas gangues, né, de pessoas escravizadas, que elas meio que lutavam entre si, né, porque dentro daquele ambiente urbano e dentro daquela dentro daquela opressão ali que eles viviam, eles eram muitas das vezes postos uns contra os outros também, como até hoje a sociedade, o povo negro e pobre e marginalizado é também dividido, né? E era muito usado a própria capoeira para se defender ou para atacar uns aos outros ali dentro daquelas maltas, né? E por isso a polícia, principalmente, usavam isso como desculpa para falar que aquilo ali era uma arte, né? Era uma arte, não. Era uma luta, né, extremamente perigosa feita por marginais. Sendo que, na verdade, essas pessoas não eram marginais, eles eram marginalizados, né, pelos brancos, infelizmente. A gente vê até, se vocês procurarem representações, né, dos últimos séculos, aí, desde do século XVI ao XIX, as representações que a gente tem em pinturas são justamente... lógico que tem rodas de capoeira ali com o pessoal brincando e tal, mas tem luta mesmo de duas pessoas negras saindo na mão mesmo, entendeu? Porque era isso que eles queriam exaltar, era isso que eles queriam deixar claro. Não, isso aqui eles usam para se bater, né? Porque a questão cultural não era abordada. Tanto é que daí vem até a história, né, da luta de capoeira com navalha e tudo mais, né? O golpe lamparina, que fazia parte de sua execução a pessoa utilizar uma navalha. Exatamente, porque é a forma da pessoa se defender, né, cara? Só para deixar claro também, talvez não tenha sido muito claro, até essa própria questão das pessoas negras lutando contra pessoas negras fica bem evidenciado. Primeiro, que eram pessoas que poderiam muito bem ser forçadas pelos seus senhores a isso, né? De repente ali um senhor que tinha uma rivalidade com o outro,
né, que usavam essas pessoas como capangas, que muitas das vezes acontecia, entendeu? E mesmo que não, as únicas desavenças que eles poderiam revidar justamente, infelizmente, eram desavenças com pessoas negras, porque como é que uma pessoa escravizada poderia bater no seu senhor? Todos aqueles e foram vários, todos aqueles que tentaram, infelizmente, tiveram um fim terrível, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar num constante estado de revolta e de tentativas, e várias elas até foram exitosas, de se revoltar, de subverter ali essa ordem, né? Eram constantes, sim, essas revoltas. A origem desse movimento, ele surge para a defesa, né? Como a gente havia dito no início. Mas, né, os registros sobre os maltas, né, que eram esses grupos, eles acabavam fazendo com que esse movimento, que foi criado para autodefesa, fosse para outro propósito. E justamente nessa questão de proibição, né, usaram esses grupos como uma maneira de fazer com que, não, todos são assim, né, todos têm esses pensamentos, esses envolvimentos. Exatamente, Generalizou. a generalização. Então, a gente também, diante dos anos se passando, a gente também vê um movimento da capoeira no Brasil, de tanto ser proibido, até mesmo falar o nome capoeira, a gente vai ver que existia uma manobra ali de apagamento. E depois teve um momento de reviver isso tudo, sabe? Então, assim, existia um propósito no início, que foi a autodefesa, porque, como a gente sabe, quando eles fugiam para os quilombos, eles não tinham armamentos. Então, a arma que eles tinham possuía era o corpo. Então, a gente precisa sobreviver. Então, essa forma de sobrevivência é fazer com que o meu corpo ele seja uma arma. Então, depois, né, de passar alguns anos, vêm esses grupos e começam a fazer com que esse movimento que surgiu para uma autodefesa, quando a gente está falando de autodefesa, a gente está falando de um resgate de uma cultura, de pessoas, né, nesse propósito, porque você está resgatando quem você é. Então, quando sai desse propósito e passa para outro propósito, um propósito que seja algo para fazer o mal, e aí eram pequenos grupos que, infelizmente, a polícia, na época, usou de artimanha para fazer com que, eita, todo mundo é assim, todo mundo faz igual, né? E políticos também, acho, falando do Rio de Janeiro, especificamente ali do século XIX, eles se aproveitaram, né, desses grupos capoeiristas para conseguir ali buscar apoios políticos, criar rivalidades, né, entre políticos que tinham seus contrapartidários. Isso também fez parte aí de um certo contexto político do Brasil Império, né, ali às vésperas daquele período ali da vida da família real para o Brasil, século XIX, até a proclamação da República. Havia também essa utilização política, né, da capoeira. Não, sem falar que até eu tinha até comentado, né, sobre senhores que poderiam ter desavença com outros e usavam esses... Eu esqueci até de citar que, supostamente, né, tem alguns registros que dizem que muitos capoeiras eram usados como guarda-costas também, né? Supõe-se até que o próprio Dom João VI tivesse um, né, que era chamado de Inácio Corta-Orelha, já muito provavelmente por conta do uso da navalha também, inclusive. Pô, já que você falou do Dom João VI, na época do governo do Dom João VI, em 1809, foi criada a Guarda Real de Polícia. Olha. Que o chefe era o Major Vidigal, que ele foi um capoeirista perseguidor de outros praticantes da capoeira. E ele era um exímio lutador, inclusive, que formou um grupo de capoeiristas, uma espécie de polícia, né, de grupo que exercia violência, formado também por capoeiristas com o objetivo de proibir, de prender aqueles praticantes da capoeira.
Que absurdo. Que é muito interessante por outro lado, né? Os caras se armam com a capoeira pra reprimir a capoeira, olha só. Porque eles sabiam, justamente, que a capoeira era realmente muito eficiente e que se eles não soubessem usar, eles não conseguiriam prender os capoeiras. Pois é. No apagamento. E tem um episódio muito interessante ali da época da Guerra da Cisplatina, né? Que é a revolta dos mercenários. Em que o governo brasileiro tinha contratado ali, isso já no Império, né? Tinha contratado ali alguns soldados europeus, alemães, e que em determinado momento eles criam ali uma revolta no Rio de Janeiro, e capoeiristas, né? Eles são citados como essas maltas, né? Que o Felipe citou agora há pouco. Elas são citadas como pessoas que ajudaram a conter essa revolta, que ajudaram a botar ordem nesses revoltosos aí contra o governo brasileiro à época. Então é curioso como uma luta, uma expressão artística, né, também marginalizada, ela foi utilizada em momentos pelo governo brasileiro como arma, como também ferramenta, instrumento, né? Serviu aos interesses do governo brasileiro em alguns momentos. Não vai ser diferente também na Guerra do Paraguai, em que foram cooptados capoeiristas habilidosos para formar o exército que lutou no Paraguai. Que é outra vergonha da nossa história também, né? Infelizmente. Então, mas a gente continuou com esse problema aí de proibição da capoeira até mesmo depois da abolição da escravatura, né? Até mesmo depois, já na República mesmo, a gente teve esse problema até recentemente, né? Entre aspas, né? Historicamente falando, né? Porque, até na era Vargas ainda era proibido. A gente tem um código... pode falar, Raul. Eu ia falar que até mais ou menos ali é a época do Estado Novo, né? Você ia falar do Código Penal? O Código Penal da República de 11 de outubro de 1890. Ali ele decreta a proibição do movimento da capoeira. Usando, inclusive, a expressão dos vadios e capoeiras. É isso. Como se fossem sinônimos, né? Duas coisas próximas ali, vadio e capoeira. O Felipe falou do Vargas, e a gente tem esse encontro histórico do mestre Mbimba com Vargas, mostrando e exibindo a capoeira. E foi ali nessa apresentação, na década de 30, que as autoridades elas passaram a olhar a capoeira com um outro olhar e fazer uma movimentação de mudança. E aí a gente tem ali entre a década de 30 e 40 o início de um novo olhar. Não só o país, o Brasil, mas o mundo começou a ver com uma outra perspectiva. O mestre Mbimba, que é um dos grandes expoentes, né, da capoeira do nosso Brasil, eu acho que cabe a gente falar mais dessa figura. O mestre Mbimba e o mestre Pachinha, né? Como a gente tinha falado antes, que tem esses dois troncos aí principais aí da capoeira, né? Que inclusive eles se veem como muito diferentes, na verdade, né? Eu, por exemplo, tinha comentado que eu tenho vários amigos capoeiras aí, tenho amigos professores, né? E até mestres de capoeira. E, por exemplo, o pessoal de Angola, assim, tem até uma rixa com o pessoal da capoeira regional, né? Assim, um acha que é melhor do que o outro, ele tem essa disputa ali, que assim, é até saudável, né? Faz parte do esporte a disputa, né? Lógico, né? Como se fosse torcer por um time ali, né? E esses dois grandes troncos ali foram criados justamente por esses dois grandes mestres, que tinham estilos diferentes. Você quer falar do mestre Mbimba, Serafim? Eu gosto muito dele. Legal. Eu gosto muito dele porque eu costumo dizer que ele é o Paulo Freire da capoeira, porque ele traz uma metodologia, até os dias de hoje, essa metodologia é utilizada nas escolas e academias que ensinam a capoeira. Então ele deixou um legado, ele traz um método de ensino, porque ele faz com que a capoeira ela se modernize. E aí quando eu falo que a capoeira antes dele
ela estava sendo utilizada como um elemento folclórico. E a capoeira é muito mais do que isso, porque ela surge da luta, da sobrevivência. Então, quando o mestre Mbemba ele olha para aquilo que está acontecendo com a capoeira, ele, não, vamos ter que agir. E aí é quando ele luta para fazer com que ela seja vista pelas autoridades da época, que é quando ele tem esse encontro com Vargas, para mostrar que, olha, isso daqui é nosso e a gente precisa levar isso para o mundo. Então, eu falo isso, eu tenho esse elogio a ele, porque, graças a ele, a capoeira ela se torna o que é a capoeira hoje. Porque ele traz esse olhar, ele busca outros elementos, porque a capoeira regional, que é do mestre Mbemba, ela traz elementos que não é da capoeira Angola, porque a capoeira Angola, ela resgata aquilo que foi realizado lá no Quilombo. E a capoeira regional, ela traz elementos novos, que faz com que as pessoas identifiquem ela, e o que hoje conhecemos é todo esse trabalho e esforço que ele fez lá na década de 30. Então, assim, é incrível o trabalho dele. Eu achei legal você comparar ele ao Paulo Freire, né? Isso. Porque o mestre Mbemba ele é reconhecido como um educador também, né? Como isso, exatamente. Alguém que viu o esporte como uma via, né, de educação. E em relação à capoeira Angola, o que a gente pode falar de diferente da capoeira regional do mestre Mbemba? A capoeira Angola, ela tem esse trabalho de resgatar o que foi criado no início, né? Porque o Pastinha, ele tinha esse cuidado e esse zelo. Então, a gente tem a criação do Centro Esportivo Capoeira Angola, que foi fundado por ele em 1941, por Pastinha, e foi a primeira escola de capoeira legalizada pelo governo da Bahia. Então, também a gente tem esse feito por Pastinha. E, diferente do mestre Mbemba, ele tinha essa gana de fazer com que as pessoas, ao voltar para realizar esses movimentos, elas pudessem ter o prazer de sentir a capoeira raiz. Então, esse era o propósito dele, né? Até mesmo os movimentos, a musicalidade que é utilizada na Angola, ela tem essa diferença da Angola regional. Eu queria te perguntar uma coisa, e aí você me explica melhor se eu não estiver entendendo bem. Lendo a respeito, porque eu tomei conhecimento principalmente dessas duas vertentes aí da capoeira através de leitura, né? Sim. Eu fiquei com a impressão que a capoeira regional do mestre Mbemba, ela foi voltada mais à questão da prática de atividade esportiva, voltada para a saúde, para o desenvolvimento do físico também, enquanto a capoeira Angola tinha um caráter de luta, de autodefesa, um caráter mais... Eu vou usar a palavra perigoso, mas é porque eu não estou achando uma melhor, no sentido assim, de que era mais desenvolvida no sentido de luta mais mesmo. marcial, né? Arte marcial. Essa visão faz sentido? Faz sentido, porque o Mbemba, ele tinha algumas listas que até hoje, como eu havia dito, até hoje é seguido por grupos de capoeira, como, por exemplo, proibia fumar durante os treinos, então ele tinha essa preocupação com a saúde, proibia o ato de beber durante as rodas de capoeira, né? Também evitar conversas durante as aulas, e praticar os fundamentos todos os dias. Então, assim, era uma questão voltada, e quando a gente pensa, ele realiza esse procedimento todo, mas com o intuito de que o mundo pudesse conhecer e usasse essas práticas que ele estava ali criando. E isso é fantástico, porque ele faz com que a capoeira ela seja acadêmica, que ela saia das comunidades e ganhe o mundo, e que ela se torne acadêmica. Então, a gente tem hoje, no mundo inteiro, pessoas praticantes de diferentes países, de diferentes línguas, por conta dessa metodologia de ensino dele. Cara, até interessante, e você falou isso, só acrescentar uma curiosidadezinha aqui. Eu vi recentemente, até antes da gente começar a pesquisar para gravar isso aqui, eu já vi vídeos de japoneses
aprendendo a tocar berimbau. Então você vê que realmente a força que a cultura brasileira tem, né, de se disseminar para todos os cantos do mundo. Pois é, eu li em algum lugar que eu já não me lembro mais. O autor falava que a capoeira é a verdadeira embaixadora do Brasil no mundo, né? Porque por causa da extensão de países e culturas a qual ela chegou e tem tempo. E é bem aceita, né? Ó, outro exemplo disso aí é o excelente filme. É difícil falar isso sem rir. Mas se eu não me engano, o nome é Jogo Sangrento. É um filme do Van Damme, não sei se vocês vão lembrar. Esse filme é muito antigo, eu lembro de ter visto ele na infância. Tipo assim, acho que a última vez que eu vi esse filme deve ter quase 20 anos já. Mas esse é um filme que mostra várias... É meio que um... É quase que um Mortal Kombat, sabe? Existe um torneio de luta secreto, né, onde vários competidores do mundo todo participam e tal, e tem um capoeirista. Inclusive o filme começa no Brasil. Começa no Brasil e mostra... A primeira cena do filme é uma roda de capoeira, maneiríssimo. Esse filme, se eu não me engano, é de 93. Se eu não me engano, de 93, tem a minha idade. É um símbolo universal. Sabe aquelas imagens quando a gente vê... Por exemplo, quando a gente vê tacos, a gente lembra logo do México. Então, ver a capoeira, a gente lembra do Brasil. São símbolos universais. Berimbau é o Brasil, é capoeira. Abalou capoeira, abalou, deixa abalar. Poxa, e eu acho que talvez a gente não tenha citado isso de maneira assim bem direta, mas é uma prática que ela tem uma completude muito interessante, porque há uma mistura de esporte, luta, filosofia de vida, dança, musicalidade, pertencimento, né, a uma cultura, a um passado. Essa questão educacional que a gente falou quando falou do mestre Bimba, né? Então, assim, há uma cultura ao redor da capoeira que ela é muito interessante, que eu tenho certeza que isso influi muito, né, nela ser tão importante para o nosso país e também valorizada, não só aqui, mas em outros lugares. E deveria ser mais valorizada, inclusive. Ah, sim, com certeza. Quando eu me emociono bastante com os temas do continente africano, da Mãe África. Eu não sou praticante da capoeira, nunca fui, mas eu cheguei a participar do movimento que, inclusive, a capoeira ela abraça, que é um movimento do maculelê. Não sei se vocês já escutaram falar. É uma dança típica afro-indígena. Eu tive o prazer de participar, acho que em 2 anos da minha vida, quando eu era mais jovem. Então, fui apresentada a capoeira. Então, eu olhava assim, eu disse, não, isso não é para mim. Mas quando eu fui apresentado pelo maculelê, que é uma dança maravilhosa, assim, que lavava minha alma, sabe? É uma dança típica que você dança com dois bambus, vamos dizer assim. Eu não me lembro o nome agora, me fugiu da mente, mas são 2 bambus que era referente essa dança com os 2 bambus, ela está significando 2 canas, né? A fruta, a cana. Porque ela é associada aos escravizados na época, no corte de cana, e eles faziam esses movimentos dançando. Então, cada um pegava uma cana e ficava batendo uma na outra ao som do ritmo. Então, essa dança existe até hoje, existem movimentos. A capoeira abraça ela e traz elas para suas apresentações. Então, quando a gente vê uma roda de capoeira, geralmente ali vai ter o pessoal do maculelê também dançando. Então, eu tive honras de me apresentar, de fazer parte de um grupo de maculelê. É muito gostoso. Então, quem ainda não conhece o maculelê, vai lá no YouTube ver vídeos, porque era uma das coisas que eu gostava muito. Não ia muito bem com a capoeira, eu olhava assim, não, essa não é para mim, não. Mas o maculelê me chamava muita atenção porque era algo incrível, assim, eu sempre foi algo que me fascinava. Então, quando eu penso na capoeira, eu não sou um praticante e não tenho intenção de praticá-la, mas buscar esse resgate por meio desses registros que a gente tem aqui hoje em dia, por meio de toda essa história,
é muito gratificante a gente ver assim, olhar para o passado e ver o hoje, a gente ver essa luta e essa garra, né, que essas pessoas continuam com essa tradição. Eu só queria mencionar aqui, antes de esquecer, que a gente teve um período no Brasil, logo após aquela liberdade falsa, né, da Lei Áurea, que o ministro da época, o ministro da Fazenda, que era o Rui Barbosa, ele teve a ideia de queimar registros históricos, livros, documentos, e muitos desses registros históricos, eles tinham registros não só da capoeira, a gente está falando da capoeira, mas ele tinha vários registros da população negra no Brasil naquela época. Então, quando surgiu a Lei Áurea, eles tiveram a ideia de queimar todos esses arquivos. Então, imagina, se hoje a gente tem essas informações, imagina quantas outras informações a gente poderia ter, né, desses registros da capoeira, porque a gente sabe que o povo preto era perseguido pela polícia, pelas autoridades, então qualquer pessoa que chamava atenção dentro desses movimentos, elas eram registradas. Então eram registradas ali todas as informações de maltratos, mas tinha registros. Então, assim, a gente perdeu bastante registros esses que a gente poderia ter mais informações, mas enquanto a gente não tem, a gente se acaba aqui com essas informações que são grandiosas. Olha, isso é muito simbólico, porque você apagar os registros significa que você está escolhendo contar a história de um povo ou de uma determinada cultura. Isso é de uma arrogância terrível, né? Então, é também esse instrumento de domínio, né? Quando você conta uma história assumindo essa posição de falsa superioridade, você de alguma forma está tentando submeter ali a esse povo, essa cultura. No caso, a gente está falando da história da capoeira e do povo afro-brasileiro, a sua visão, né? E nesse contexto aí do início da República, era uma tentativa de fundar o Brasil, talvez negando, né, suas contradições do passado, ou pensando aí num alicerce, né, escolhendo, né, em que se queria alicerçar a história do Brasil. Para você ver o que é muito revelador, né? Para você ver a força, né, da cultura afro no Brasil, né? Porque mesmo com todos os esforços para que aconteça um apagamento total, ainda assim ela é gigante, né? A influência dela é gigante na nossa vida até hoje. E o Maculelê, cara, ele é suco de Brasil, né? Porque você falar afro-indígena, olha isso, cara, isso é brasileiro demais, cara. É muito bom, gente. Reconheçam, porque assim é fascinante a forma como se apresenta, porque são movimentos que, cara, imaginar que são movimentos que eram feitos pelos indígenas e afros aqui no Brasil, sabe? Então, assim, é muito contagiante, é uma energia incrível, assim, é incrível mesmo. E é legal, cara, vou resgatar aqui o que o Raul tinha falado sobre a filosofia, a capoeira como filosofia. Como eu falei, eu tenho vários amigos, né? E conheci muita gente da capoeira, né? E ainda tenho, inclusive, 2 amigos, cada um de um desses estilos de capoeira, né? E os 2 dão aula até. Que é da capoeira Angola, ele já dá uma aula mais tradicional num grupo de capoeira ali. O outro que pratica a capoeira regional, ele dá aula para crianças dentro de escola, inclusive. E eu acho isso muito poético, porque assim, esses meus 2 amigos, o Vitor e o meu amigo Marquinhos, eles 2 estão, talvez meio que sem nem perceber, perpetuando justamente o objetivo principal desses 2 estilos, né? Porque o meu amigo Vitor, que faz que ele é professor de capoeira Angola,
né, que é até do o grupo aí Filhos do Fogo, aí, se alguém estiver ouvindo, alguém do Rio de Janeiro souber, é um grupo bem grande, bem importante, né? Ele faz justamente, como você falou, ele faz esse resgate, né, de uma coisa mais visceral, mais, a gente pode dizer até mais marcial ali, é realmente uma luta, tá? Eles estão lutando, estão aprendendo a lutar mesmo ali, se defender, como os antigos escravizados faziam, entendeu? Inclusive, o Raul, você estava querendo saber, assim, a minha visão na diferença assim, visual ali, né, das duas, eu vejo a Angola não só mais, vamos dizer assim, mais incisiva ali, até aparenta assim ser até mais perigosa mesmo, mas ela é mais lenta, entendeu? Você vê que eles jogam mais devagar assim e são movimentos mais assertivos, assim, mais potentes. Já a regional é justamente isso. Como esse meu amigo Marcos está fazendo, é educacional. Né? É uma coisa mais filosófica do que física. Né? Ele está ali ensinando crianças, mas está ensinando valores, entendeu? Tá ajudando crianças pequenas ali. E são criancinhas mesmo. Criancinhas, deve ter, tipo, se eu não me engano, a partir de 3, 4 anos ele dá aula. Então, assim, tá ensinando as crianças a ter foco no que elas estão fazendo, tá ensinando cultura brasileira, ele tem crianças com necessidades especiais ali também, entendeu? Criança dentro do espectro autista e tal, que estão ali em comunhão com outras crianças, que seria muito mais difícil fora de um ambiente ali de esporte, né? E assim, eu vejo ela é mais uma exibição, ela é mais dança, né? A regional, por exemplo, ela é mais dança, ela é mais salto, ela é mais bonita, assim, né? Mais para se mostrar, tipo assim, a regional me parece isso, a visão de leigo, né, que eu tenho, assim, né? Eu que já estive assistindo as duas rodas, me parece isso. A Angola parece que a qualquer momento, meu irmão, vai voar um pé na cara de alguém e assim, alguém vai cair, entendeu? Agora, já a regional, não, a regional parece uma coisa assim, ela é mais uma exibição do que uma luta de verdade. Eu acho que, de qualquer forma, essas duas vertentes, né, elas fizeram aí uma virada de mesa, falando assim, da capoeira ali, a partir da metade do século XX, e deixou de ser uma prática considerada marginalizada. Não sei se deixou completamente, né? Falar, isso talvez seja forte, porque eu acredito que até hoje ainda exista muito preconceito. Mas passou a ser mais comum pessoas ali da classe média, classe alta, políticos, pessoas que apareciam mais na mídia como praticantes da capoeira. Isso faz sentido, ô Serafim? Faz sentido sim, porque a gente volta aí para o mestre Mbimba quando ele faz esse resgate, né? Quando ele busca fazer com que as autoridades elas reconheçam, identifiquem. Foi aí que quando o Vargas ele tira essa ilegalidade e faz com que surja oportunidades para o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação acolher a capoeira. Então, o Felipe estava falando dessa questão do ensinamento que surge da capoeira acadêmica, dos estágios, né, que são as cordas, né, o batismo, né, que os alunos eles passam, aí tem as cordas de diferentes cores que simbolizam... Desculpa te interromper só um minutinho, Serafim, até isso é outra parada também que é interessante, tá? A corda é na regional, os Angola eles não gostam de chamar de corda não, eles chamam de cordel, entendeu? Para eles isso é bem importante. É até um motivo de brincadeira ali, de piada entre eles ali. Os Angola falam pros regionais isso aí, não. Corda é pra amarrar jegue, meu irmão. A gente usa cordel. Até tem uma forma diferente de fazer e tudo. É interessante isso aí. Esses estágios, eles são ideias do mestre Mbimba. E o mais interessante que vocês estavam falando da navalha, né? E antigamente as pessoas que eram batizadas e passavam de estágios, elas usavam, mas que Mbimba davam a elas lenços de seda para colocar no pescoço. Por que não era na cintura, né? Amarrado na cintura a corda ali?
porque o mestre Bimba ele estava representando os capoeiristas lá no passado, que para não serem feridos com navalhas ou outro tipo de material cortante, eles colocavam a seda no pescoço para não serem feridos. Nossa, que maneiro. Então, não é? É interessante. Então, hoje, a corda, ou qual o nome que chama, Felipe? Cordel. Cordel, mas antigamente era a seda que se colocava no pescoço para não ter um ferimento grave ali. Então, o mestre Bimba ele começou com a seda para dar referência ao que acontecia no passado, mas depois foi modificado para corda ou cordel, como assim a chama ele. Até uma curiosidade também, é que as duas têm graduações, mas elas são de cores diferentes, né? As cordas da regional, elas têm uma maior diversidade de cores, né? Tem laranja, vermelho, azul, roxo, verde, né? E os cordéis da Angola, elas têm somente as cores da bandeira do Brasil. Tá? Só verde, amarelo, azul e branco. E assim, meio que tem umas formas de se combinar essas cores que que significam graus diferentes, né? Se eu não me engano, começa ali pela verde, aí depois verde e amarela, depois amarela e azul, depois azul e assim vai. Interessante. E diferente da maioria das artes marciais, o branco, pelo menos na Angola, não me recordo se na regional também é assim. O branco simboliza o mestre, é o oposto, né? Na maioria das artes marciais, como no jiu-jitsu, por exemplo, que é o que eu pratico, né? Que inclusive, mais uma vez aí eu falar que a gente está devendo, já foi pedido várias vezes, né, um episódio sobre jiu-jitsu, que pode entrar nessa mesma discussão aqui se é brasileiro, se é japonês, mas isso aí fica para outro episódio. No jiu-jitsu a gente começa pela branca, né? Na capoeira é o contrário, o branco é o mestre. O primeiro ali começa com uma cor crua, né? Alguma coisa assim. Bom, já que você falou no jiu-jitsu, a gente vai citar aquele emblemático acontecimento aí envolvendo um mestre japonês e um capoeirista? Verdade, isso é interessante pra caramba. Como é que era o nome dele mesmo? Esqueci. Foi um japonês resgatado, não foi isso aí? Ele se chamava Sada Miyako. E ele ele treinou militares brasileiros, né? Ele foi mestre de luta de militares brasileiros. E havia um capoeirista que tinha renome, era um cara muito alto, muito forte, chamado Siríaco. E aí marcaram ali uma luta entre os dois, eu acho que com o intuito de, talvez até financeiro mesmo, de gerar ali um ajuntamento de pessoas, né? E aí, eu não sei até onde vai a lenda, onde vai o que de fato aconteceu, que o japonês ele foi cumprimentar ali com aquele gesto simbólico das mãos juntas, né, frente à cabeça, aquele gesto que a gente conhece bem, e quando ele se abaixou cumprimentando o Siríaco, ele aproveitou e já deu-lhe um golpe ali e já nocauteou o japonês. O interessante desse evento, que aconteceu lá em 1909, é que um outro atleta muito conhecido aí, inclusive no Rio de Janeiro, o Sinhozinho, presenciou essa luta, né? E a partir daí ele se dedicou a conhecer a capoeira carioca e foi também além de um grande esportista brasileiro, praticante de vários esportes, de halterofilismo, também iniciou muitos atletas na capoeira aí no Rio de Janeiro. Mas a título de curiosidade. Não, essa história realmente é engraçada e curiosa, né? E provavelmente seja verdade, mas ela é muito diferente. Eu até ouvi uma versão que esse japonês ele tinha sido resgatado de um navio que naufragou, entendeu? E o navio da marinha resgatou ele e esse Siríaco era um dos marinheiros, inclusive. Entendeu? O cara chegou ali no navio e tal, eles conversando com ele, descobriram que o cara era lutador e tal. Pô, quero ver você ganhar desse cara aqui. Aí foi aí que começou o embate dos dois aí.
Eu tô aprendendo Pois isso daí é. agora. Nunca tinha escutado. Primeira vez que Cara, eu tô tem essa escutando. história. E eu tenho assim lá no fundo da memória, o Felipe, Sim. esse japonês ele poderia ser praticante de jiu-jitsu? Eu sinceramente conheço muito pouco. Assim. Isso aí é uma questão complexa, porque o termo jiu-jitsu, isso divide opiniões. Porque na verdade o jiu-jitsu mesmo é o brasileiro, mas ele é derivado do judô, que é uma arte marcial que é meio que uma reunião de conhecimentos muito antigos, mas ele é assim, entre aspas, recente, o judô como esporte, entendeu? E o Jigoro Kano, que foi o grande mestre que desenvolveu o judô, ele teria usado movimentos de uma antiga arte, que alguns dizem até que era usada por samurais, né, uma arte milenar, que se chamava Jujutsu. Então, esse cara, ele não lutava... Assim, eu posso garantir pra você que ele não lutava o jiu-jitsu que eu luto hoje. Mas, muito provavelmente, ele lutava alguma coisa mais parecida com o que hoje é chamado de judô. Ah, sim. O que eu li a respeito falava assim, que ele era um mestre de jiu-jitsu. Eu até fiquei pensando, pô, mas jiu-jitsu não é algo mais recente, até ligado ao Brasil. Enfim. Isso, mas essas terminologias aí, elas variam justamente por isso, que algumas pessoas dizem que antes do judô já era jiu-jitsu, entendeu? E é complexo, é complexo. Né? Isso aí merece um episódio, Merece um episódio. Bom, talvez a gente já deva se encaminhar aí pro reconhecimento da capoeira como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Opa! Importantíssimo, inclusive. Aconteceu em 2014. Assim, somente um dia desse, em 2014. 10 anos atrás, né? Demorou, né? Demorou. Mas o brasileiro, infelizmente, ele demora muito a reconhecer o que tem, assim, como valoroso, né? Primeiro a gente espera justamente a aprovação estrangeira, né? E quando o que a gente tem é valorizado no mundo todo, a gente resolve começar a valorizar também, infelizmente. Pois é, inclusive, estudando pra gente gravar, eu descobri que o dia 5 de julho é o Dia Mundial da Capoeira. Essa data ela foi instituída em 2009. Não sabia não. Pois é, quase que a gente pega, assim, a data mais próxima, né, do episódio. Tinha que ter gravado um pouquinho antes, não deu. E a capoeira, como a gente falou agora há pouco, é um esporte praticado aí mundo afora. Existe uma convenção internacional da capoeira, né? Existe uma federação internacional dessa arte que institui uma convenção, né? Um documento que tende ali a congregar as diversas comunidades praticantes da capoeira, suas vertentes, suas especificidades, uma maneira de manter essa cultura rica, né? E também uma maneira de divulgação. Maneiríssimo. Verdade. Em 2008, lembrando que em 2008 ela tem o título de bem cultural. Então, 2008. Antes de ser considerada aí patrimônio imaterial da humanidade, ela foi considerada patrimônio cultural brasileiro. Isso, ela tem um título em 2008 de bem cultural, acho que referente ali, o bem cultural do nosso país. Se a gente considerar que remete aí ao final dos anos 30, né, a capoeira deixar de ser considerada crime, a gente tem menos de 90 anos, né? Eu não vou nem tentar fazer esse cálculo, porque não é comigo. Dessa prática sendo permitida no nosso país, e a gente pode finalizar aí talvez com esse balanço, né, desse reconhecimento aí brasileiro e mundial da capoeira. Mas e agora, meu amigo Raul Trindade? Na sua opinião, a capoeira é brasileira ou africana? Eu guardei aqui
um verso especial para responder essa pergunta. Sim, é um verso de um sambista do Rio de Janeiro chamado Aniceto do Império, referente aí à escola de samba Império Serrano. E ele era um sambista de improviso. Ele rimava, cantava o samba ali improvisando. E ele era conhecido por não ter fim. O improviso e a rima dele ia enquanto tivesse samba. E aí tem uma música que ele chegou a gravar em estúdio que tem um versinho que diz o seguinte: Capoeira, quem é teu pai? Sou filha de Bamba. Eu nasci do jongo, sou africana, irmã do samba. E aí eu uso essa poesia, esse verso do Aniceto, para dizer que eu acredito que a capoeira ela tem essa característica popular, né? Essa característica própria, essa característica... Eu talvez não estou achando a palavra, mas eu quero dizer assim, regional, né? Que se expressou aqui no Brasil. E eu acho que quando ele fala assim que eu nasci do jongo, sou africana, ele está fazendo referência à cultura de roda, né? Às tradições de cantigas, de festividades em roda de nações africanas que se expressaram aqui no Brasil também, inclusive em muitos momentos, raros momentos de alegria desse povo, né? E eu acho que quando ele fala que ela é irmã do samba, a gente pode colocar aí as semelhanças, né, no sentido musical, no sentido também da roda de samba, da roda de capoeira, e desse orgulho, né, da tradição que a gente tem no nosso país. Se a gente pensar bem, o que a gente tem de bom, não só no Brasil, mas falando a nível mundial, veio da África. Falando de samba, de capoeira, de blues, de jazz, rock, o que a gente tem de realmente bom nesse mundo tem alguma raiz africana. E aí, para finalizar a pergunta, eu vou dizer o seguinte, que tem raízes muito próprias africanas, mas eu considero ela brasileira, sim. Serafim, você, nosso convidado épico de hoje, você considera a capoeira africana ou brasileira? A Mãe África abraçou o território brasileiro, então ela tem os dois lados, o território e, na essência, o continente africano. Território brasileiro porque foi aqui que esse movimento ele surge da autodefesa, mas ele carrega a essência do povo africano, do continente africano. Isso é complexo, né, cara? Porque é um processo, né? A gente não pode falar que assim uma coisa surgiu do nada aqui em certo lugar e ela é totalmente brasileira, ou então a gente não pode falar que ela chegou aos portos brasileiros já prontinha da África, né? Mas assim uma construção, né, de muitos anos, né, de muitas pessoas, né, de muitos lugares. E ela foi meio que reconstruída, né, depois de uma tentativa muito grande e insistente de um apagamento, né, depois ali, principalmente na década de 50, né, com esses grandes mestres ali, o Bimba e o Pastinha, ela vai sendo reconstruída ali, né, e vai sendo registrada para sempre, aí ficou marcada na história aí para sempre. Mas, cara, eu diria que é brasileira. Justamente porque não só pelo fato dela ter se concretizado como ela é aqui no solo brasileiro, mas que assim, ela é, assim como eu tinha falado do maculelê, né, que é uma junção de culturas muito brasileiras, né, que é a afro e a indígena, a capoeira, ela tem a essência do Brasil, que é justamente isso. São culturas diferentes que se juntam, que se mesclam, dão origem a uma coisa nova e sempre dentro de um contexto social, de uma luta, de uma revolta, de um problema, entendeu? Sempre a pessoa, um grupo que está sendo subjugado e ele luta e persevera
e se reúne e se une com diferentes etnias ali para um objetivo. Então, pô, isso é a história do Brasil, cara. Isso é brasileiro demais. Agora, a gente não pode rejeitar as raízes africanas. A gente pode até dizer que também, em parte, é africano, porque a grande parte da cultura que moldou a nossa capoeira, ela é africana. Ela veio de danças, veio de lutas, veio do povo da África. Mas, ainda assim, ela é brasileira. Mas e você que está ouvindo aí? Na sua opinião, a capoeira é brasileira ou é africana? Fala pra gente. Raul, fala pra eles aí, como é que eles podem falar pra gente? Pode deixar comentário lá nas nossas postagens do Instagram. Fiquem à vontade. Digam o que vocês estão achando aí disso aqui que a gente tem falado. Deixem dúvidas, deixem comentários, sugestões, críticas. A gente gosta muito de escutar o que vocês têm a dizer. Isso aí, lembrando que é @resenhaépica. Em todas as redes sociais aí vocês acham a gente, tá? Não esqueça também, se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Podcast, qualquer veículo aí, qualquer plataforma que você esteja ouvindo, dependendo aí, você vai dar um likezinho, ou se estiver no Spotify, dá as 5 estrelas, tá? Vai lá no maisinho lá, ó, e aperta agora, tá um pouquinho mais escondido as estrelinhas, cara, para dificultar a gente. Mas, ó, vai lá, aperta o mais, aperta em avaliar, dá 5 estrelas pra gente aí, que ajuda muito pra gente chegar em mais épicos assim como vocês. E tem recado aí, não tem, Raul? Tem recado sim, meu querido. E aquele nosso querido ouvinte, o Drogzer, ele deixou o seguinte recado lá pra gente. Grande episódio, amigos. Sempre no pódio, junto aos melhores. Parabéns. Raul, imaginei só a sonzeira boa tocando no golzinho. Referências aí à placa de Pioneer. E não me ofendi não, Bruno. Rimos muito com o seu comentário, sempre bem-humorado. Não esqueci da promessa sobre o episódio do Jiu-Jitsu, Filipão. Abraços, amigos. Essa minha promessa tá me assombrando, cara. Porque, cara, eu achei o cara perfeito, o convidado perfeito pra esse episódio, só que o cara nunca pode, pô. Aí eu tô tentando, cara, juro que eu tô tentando. Mas, Serafim, fala pro pessoal aí como é que eles podem te achar, fala aí do teu trabalho aí. Só antes que eu me esqueça, eu gosto de dizer que a gente se constrói com referências. E para esse episódio, eu lembrei que eu tinha um livro maravilhoso que se chama Um Olhar sobre a Capoeira, de uma professora pernambucana chamada Janaína Alves Vieira. E espero que ela escute isso, porque eu estou usando o livro dela como referência. Legal. É um livro pequenininho, mas é gostoso de ler, porque ele é envolvente e acaba tendo uma leitura massa. Então, Um Olhar sobre a Capoeira. Mas, para quem ainda não me conhece, eu sou o Serafim. Pode me encontrar no TikTok, no Instagram, sempre fazendo vídeos, buscando a identidade negra e também a comunidade LGBTQIAPN+, da qual eu pertenço. E é isso. E assim finalizamos esse episódio, que foi muito legal aqui, compartilhado com o Serafim, com o Felipe. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Até uma próxima aventura. Valeu. E aí eu ia manejar, não é? Porque o capoeirista tanto ginga, como pula, robia, e como também ele sangra e como defende-se também. O capoeirista tem a mentalidade para tudo. E quanto mais o capoeirista carno, melhor para o capoeirista. Menino de Salvador. Na verdade, a gente não sabe o paradeiro dele há alguns dias. Inclusive, se alguém tiver notícia do Bruno Campos, contacte aí o Resenha Épica. Tem uns dias já que a gente não sabe do paradeiro dele. Ele falou que ia para um lugar que não tem internet, né? A gente já estava imaginando, né? Mas a gente não faz ideia do paradeiro do estado dele. Agora, se alguém souber aí, pode mandar pra gente aí se vocês viram um cara de 2 metros todo tatuado passando por aí. Provavelmente é ele perdido. Ele costuma estar sem camisa. É.